O dia que a gente tinha que pagar R$200 mil em boletos e não tínhamos dinheiro no caixa. Pois é, isso aconteceu. Vou tentar trazer essa história aqui para vocês, sem enrolação, direto ao ponto, para ver se de repente se conecta com alguém, trazer uma lição disso tudo e o que aconteceu ali então. Mais ou menos em 2016, olha só o que tinha acontecido. Eu já tinha iniciado a minha parte de vendas online lá em 2009, estava crescendo, seguindo em frente, site próprio, o que foi muito bom para mim. Em 2013, chegam os marketplaces aqui no Brasil e a gente começa a vender nos marketplaces. A gente estava preparado. Não foi aquela coisa de simplesmente chegar e me preparar para vender. Não, eu já vendia online e já tinha ali os produtos, já tinha todo um processo e a gente replicou nos marketplaces. Nós estouramos de vender. Foi muito bom. A gente começou a vender pra caramba. Só que, ao longo do tempo que a gente foi crescendo, eu fui investindo mais em espaço, em pessoas, em produtos, aconteceu uma coisa que pode estar acontecendo com você porque ela não é instantânea. Ela leva um tempo até você perceber realmente, que é o simples fato do seu caixa não suportar o volume de vendas que você tem e até mesmo a falta de visibilidade que você tem sobre margem, sobre lucro e por aí vai. Como você compra de fornecedores e você tem às vezes 30, 60, 90, eu sei de gente que tem até 120 dias para pagar e você faz essa bola de neve, você vai jogando para frente e quando você menos percebe, você cavou um buraco, você não tem fluxo de caixa que vai te ajudar a suportar isso e às vezes é tarde demais. Tanto que tem estudos que dizem o seguinte, que uma empresa que compra muito em 30, 60, 90, 120 até a perder de vista, ela demora alguns anos para quebrar. E o estudo que eu digo aqui é conta matemática. Você consegue fazer uma conta que você entende que, poxa, vai chegar um momento que a conta ela não vai fechar e vai ter um caixa descompensado absurdo para isso. Pois bem, nessa crescente com os marketplaces, certo dia, final de ano, olha só, eu tinha já programado uma viagem para a praia com a minha esposa, mais ou menos na metade do ano. Chegou o final de ano e a gente estava apertado de caixa. Mesmo assim, tinha vendido muito. Foi um ano que a gente aumentou o faturamento ali. E na virada, mais ou menos de 2015 para 2016, o que acontecia eventualmente? Os boletos se acumulavam. Então, poxa, às vezes um feriado ou outro, daí caía numa segunda-feira, vinha uma pancada de uma vez só. Ainda mais quando você encaixa várias coisinhas, assim, o alinhamento dos astros, que bem naquele dia dá uma quantia absurda. E nesse dia estava dando R$200 mil, uma quantia absurda de pagamentos para a gente fazer. E detalhe, isso era no momento que eu estava de férias. E eu sabia que ia ter aquele valor bem alto para pagar. Porém, eu estava contando justamente com os marketplaces. No caso, um em especial, que foi um marketplace onde a gente vendeu muito por muitos anos. Ou era o nosso top 1 ou o top 2. Na maioria das vezes era o top 2. Americanas, que na época era a B2W. Eu tinha um valor bem alto para receber da B2W que ia cobrir esses boletos. Só que casava exatamente no dia que eu tinha que pagar todas essas contas. E o que acontecia eventualmente era o seguinte, às vezes essa grana entrava um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. E eu estava lá na praia, exatamente na Cachoeira do Bom Jesus, em Santa Catarina. E minha cabeça estava aqui, cara. Estava em Curitiba, ou melhor, Araucária. Eu comecei em Araucária. E eu lembro que era virada de ano e tinha uma pessoa no escritório dando F5 praticamente para ver o saldo atualizar. Sabe quem que era essa pessoa? Minha mãe. Ela trabalhava comigo e cuidava do contas a pagar. Até hoje ela tá aqui comigo. E a gente ficava conversando, muito tenso. E eu chegando os dias e eu falava, caiu a grana? Ela, não. Caiu agora? Não. E foi indo. Até que chegou o dia dos pagamentos. A gente tinha mais ou menos, sei lá, uns 10, 15 mil reais no caixa. Milhões em estoque. Eu arrisquei muito. Eu fiz um investimento. Eu comprei muito estoque e também estava investindo em outras coisas, maquinário, crescente, etc. Eu corri risco. Empreender é isso, cara. Você corre risco. O lance é você sempre diminuir o teu risco. E ali era um risco relativamente controlado, mas chegou na hora H e eu não tinha essa grana. No dia em questão, fiquei muito tenso de manhã até de tarde. Detalhe, como eu falei pra você, virada de ano. Sabe aquela coisa que você tá num lugar, mas tua cabeça tá longe? Quem empreende sabe disso. Você sofre sozinho. Tem que lidar bem com a solidão. É o lobo solitário que tá fazendo a gestão do negócio. Ninguém sabe o que a gente passa, o que a gente suporta. Eu não contei pra minha esposa. E talvez você, que seja um empreendedor,
que está assistindo esse vídeo, talvez você seja essa pessoa também que não compartilha, que suporta o peso sozinho, que você não quer ver aquelas pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, ficarem preocupadas também. Porque pensa comigo, eu lá na praia, numa viagem que a gente programou na metade do ano, se eu contasse aquilo para minha esposa, ia ser um balde de água fria para ela. Ela nem imaginava o que estava acontecendo. Eu estava suportando sozinho. Até que às 17 horas, a minha mãe mandou mensagem para mim e falou: a grana caiu. E ela fez os pagamentos. E naquele momento eu entrei nas mini férias. Ali que eu tirei um peso das costas, entrou o valor que precisava, ainda mais um troquinho para a gente manter o fluxo de caixa. E assim foi. Consegui fazer ali os pagamentos em cima do laço aos 45 do segundo tempo. E foi um grande momento de reflexão para mim. Muito ensinamento. Tanto que ali eu falei assim, não dá para seguir dessa maneira. O marketplace ele veio para acelerar, só que é muita venda, muito giro, e o caixa, que é rei, ele sofre. E quando eu não tiver mais grana para isso, o que vai acontecer? A partir dali, eu resolvi olhar para trás, dar uns passos para trás. E eu entendi o seguinte, marketplace é bom, só que eu tô colocando muita energia aqui, e eu preciso cuidar do meu negócio, do meu site próprio. Nesse momento, eu resolvi intensificar a minha base de clientes, atacar a base, fazer mais caixa em cima da base, ter mais controle na minha mão, e era algo que eu tinha até deixado um pouquinho de lado. Meu site próprio sempre foi muito forte. Só que eu entendi que eu estava colocando energia demais no marketplace e poderia fazer mais no site próprio. E foi exatamente o que eu fiz. Pelo seguinte, pensa comigo, quando você tem a base na sua mão, quando você vende para um cliente do seu site próprio, você consegue ter o controle de recebíveis muito mais fácil. Em qualquer emergência, você pode antecipar essa grana, a sua margem é maior, você tem mais controle, você não fica tão dependente. Não estou falando que você não deve vender em marketplace, você deve vender sim em marketplace. Só que esse terrorismo psicológico é muito forte, cara, que mexeu muito comigo. Tanto que eu coloquei a estratégia de novo nos trilhos. Falei, poxa, não posso deixar o meu site, onde eu tenho o controle praticamente total nas minhas mãos e focar em algo que às vezes pode me deixar muito apertado, tanto pelo giro, tanto pela margem, tanto pela questão de recebíveis. E esse é o grande desafio de quem cresce vendendo em marketplace. Marketplace é bom sim, principalmente quando você está no começo. Você tem muito mais controle na tua mão. Você tem uma despesa muito baixa. Só que à medida que você vai crescendo, que você faz estoque, que você tem mais giro, que você fica mais ousado até em correr riscos, em fazer até atitudes um pouco mais perigosas, acreditar mais, você vai se perdendo de tal maneira que às vezes um susto como esse é bom antes que seja tarde demais. E a partir dali, eu comecei a colocar mais foco e desenvolver algo que eu vou indicar para você, que é o flywheel do seu negócio. Já falei disso anteriormente, mas é entender as oportunidades que você tem em volta do seu negócio. E marketplace é uma parte disso. Ele não pode ser o todo, mas ele tem que fazer parte do todo. E ali eu entendi o seguinte, poxa, eu já tenho um site muito forte na parte de vendas de produtos novos no nicho dos videogames. Legal. A base desses clientes entrega muito resultado para mim, para eu poder fazer outros tipos de negócio ao redor disso. Tanto que depois veio a parte de distribuição, ou seja, eu comecei a atender lojistas da região na parte de distribuição, margem maior, recorrência, uma previsibilidade muito boa na parte de produtos, de lançamentos. Eu ia conseguir fazer mais negócios assim. Tá aparecendo na tela aqui um desenho do que seria esse flywheel para você. Mas o meu negócio principal deu origem à parte de distribuição, também a parte de compra e venda de usados, que me ajudou muito na parte de margem, muito absurdo de fazer bons negócios. Logo depois, eu tive um serviço de assinatura que chegou a bater 300 assinantes ativos em Curitiba. Era uma recorrência previsível. Eu sabia, poxa, todo mês eu vou ter essa grana ali disponível. E também tinha a parte de tecnologia. A gente tinha um WMS que eu sabia, vou produtizar, vou comercializar. E logo depois, nós tínhamos centenas de clientes usando esse WMS. Isso é um flywheel. Outras coisas surgiram. Sabe o que mais surgiu? O próprio e-commerce puro. Poxa, já tem uma história. A gente performa super bem. Já conseguiu fazer tanta coisa legal em 2019, quando a gente estava bem mais estabilizado, quando a gente tinha uma maturidade maior de negócio, quando a gente tinha uma previsão de caixa mais estruturada. Eu comecei a gravar vídeos para o canal do YouTube do e-commerce puro. E naturalmente isso virou mais uma peça do flywheel. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, analisa dentro da sua empresa que tem muita oportunidade passando na sua frente. E essa virada de ano foi
tão traumatizante para mim que eu entendi assim, não vale a pena. Eu não quero mais passar esse aperto. Quem já passou um aperto desse jeito sabe do que eu tô falando. Não faz sentido para mim. Você corria um risco muito grande, faturar milhões com uma margem muito pequena, sendo que você perde o sono. Às vezes é muito ego de falar assim, eu faturo tantos milhões, eu vendo muitos milhões, eu só cresço. Qual o problema de você dar um passo para trás para organizar a casa, para mudar a direção? Tudo tem que ter um plano, simples assim. E eu vou te falar que levar esse susto, que ter pelo menos metade das minhas férias sendo um pesadelo dentro da minha cabeça, foi muito bom pro Gabriel do futuro, do Gabriel de hoje em dia. Ali me tirou da zona de conforto de um jeito que eu falei assim, eu preciso mudar, eu preciso entender o que eu vou fazer daqui para frente. Voltei a focar muito bem na minha estratégia de site próprio, fui criando mais elementos que formaram esse flywheel, onde tinha um centralizador, ou seja, não eram negócios diferentes, eram negócios complementares, onde um crescia e ajudava o outro. Se eu comprava mais produtos no site de novos, logo eu tinha um estoque maior para a parte de distribuição. E a Crescente também em marketplaces me ajudava a fazer uma conexão com o consumidor final, onde ele entendia que ele podia vender os produtos usados que ele tinha para mim. O mercado de usados é maravilhoso. Gira muito dinheiro com uma margem muito boa. O grande problema, sabe o que é? Fornecedores, que no caso são os clientes. Só que como você tem um site muito forte num nicho específico com uma base muito boa, logo você tem clientes para você atacar para serem os seus fornecedores. Esse é o flywheel. Analisa isso dentro do seu negócio. Tenho certeza que tem oportunidade aí. E por fim, um último recado. Entenda que esses momentos que te tiram um sono, esses pesadelos, eles fazem parte da jornada. Fazem parte de fazer uma pessoa melhor. O que você não pode é fazer as mesmas coisas sabendo que tem algo dentro de você falando assim, isso vai dar ruim. Nunca duvide desse feeling. Esse feeling, ele é certeiro. Se você sente, puxa, será que tá certo? Será que isso vai dar ruim uma hora? Na maioria das vezes vai dar ruim e você precisa agir. Não adianta você fazer a mesma coisa, porque o resultado dificilmente vai mudar. Pensa nisso, essa foi uma situação que eu passei e espero que você não esteja passando por isso também. O que eu posso assegurar é que faz parte da jornada e isso ajuda a nos moldar como bons empresários e seguir em frente.